Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vou falar com vocês um pouco de como está sendo minha rotina para poder sair desse inglês intermediário que realmente está complicado. Esse vocabulário é muita coisa, né, para aprender. E apesar do inglês ser parecido com o português, existe muitas, assim como no português, né? Existe muitas gírias. Então é preciso vivenciar a rotina para poder conhecer. Mas infelizmente, como não tem como a gente vivenciar isso, preciso aprender pela internet. Porque esse é o único meio que a gente tem de poder aprender a língua de uma forma, né, gratuita. E principalmente se você quer trabalhar fora, se você quer falar fluentemente, ter uma bagagem de vocabulário avançado, você precisa estudar muito, precisa conhecer de tudo, todos os ramos e muitas coisas. Então são muitas palavras. Isso leva tempo para conquistar. Então a gente precisa estar todo dia ali, estudando e se preparando, né, para quando chegar a hora do nosso brilho. Então eu venho aqui compartilhar a minha rotina, as minhas experiências, porque eu acredito que nem todo mundo gosta de estudar da forma tradicional e, sabe, enjoa aquela coisa mesma. Eu mesmo enjoo muito rápido das coisas, então, e assim vai. Então, acredito que muita gente pense igual a mim. E aqui o YouTube é uma plataforma onde eu posso compartilhar o meu aprendizado e outras pessoas também poderem encontrar, né, o que eu encontrei. Eu também aprendo muito com o YouTube, então acho que é uma plataforma que ajuda um ao outro. Enfim, eu vou começar a falar agora, basicamente, de quais são os passos que eu estou utilizando para poder avançar o meu inglês, ter um vocabulário mais fluente, mais avançado. Primeira coisa que eu faço, escolher assuntos do meu interesse, política, filosofia, assuntos difíceis mesmo, que tipo, pode ser difícil no começo, mas você vai se adaptando de acordo com os dias. Filosofia, arquitetura, né? Já que eu estudo arquitetura, você pode, por exemplo, se você estuda direito, você pode procurar alguma coisa que tenha a ver com a sua faculdade. Literatura, são inúmeras coisas. Academia, eu que amo academia, então eu estudo muito vocabulário de academia, o nome dos exercícios, o nome dos músculos do corpo, são inúmeros assuntos, então estudo o que você gosta, o que você tem dominância de falar sobre. Aí no vídeo eu mostrei meu vocabulário de workout, política, phrasal verb também, que é um pouco complicado para mim, porque são inúmeros phrasal verbs. Segunda dica: escrever o significado da palavra nova que você aprendeu em inglês. Por exemplo, to deliver. Aí você vai colocar como significado to provide a service. Tipo isso. Você não vai colocar em português, você vai colocar o significado em inglês. Você só vai colocar o significado em português no último caso, como você não consegue pensar em mais nada em inglês que seja o significado para essa palavra nova que você conheceu. E o único significado que você consegue lembrar é em português, aí você coloca. Mas se tiver outra coisa, que é, por exemplo, se essa palavra for um sinônimo de outra palavra em inglês, você coloca essa outra palavra, porque essas duas palavras têm o mesmo significado. Terceira dica: fazer cursos em inglês. Tem inúmeras plataformas com a possibilidade de você fazer cursos gratuitos em inglês. Você pode fazer cursos de seu interesse no Coursera, que eu já falei aqui várias vezes e recomendo bastante, porque ele disponibiliza certificados, né, caso você envie alguma mensagem. Enfim, isso pode ficar para outro vídeo. Mas se vocês quiserem saber mais, é só deixar aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando como eu fiz minha carta e como eu consegui o certificado gratuito. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando, você pode fazer cursos em inglês do seu interesse e com isso aprender muito mais. Não só o curso em si, mas sim novos vocabulários, treinar sua escuta, sua leitura, entre outras coisas. E até a pronúncia de outras pessoas, mesmo não sendo nativa em inglês, vai treinar a sua escuta muito melhor, né? Porque você vai estar escutando vários sotaques diferentes. Então eu recomendo bastante você fazer cursos em inglês. Fora que, se você prestar atenção, as pessoas que não são nativas e têm inglês como sua primeira língua usam um vocabulário mais fácil de compreender do que os próprios nativos, né? Claro, porque eles estão aprendendo como nós que estamos aprendendo aqui. Então, eles sempre
usam um vocabulário mais fácil de compreender do que um nativo em si. Pelo menos do meu ponto de vista. Minha quarta e última dica, sem dúvida, é uma das formas mais divertidas que eu acho de aprender inglês, que é lendo mangá, né? Quem é que não ama? Eu amo ler gibi, mangá, principalmente quando você entende em uma língua diferente. É extraordinário a sensação. Então, eu recomendo bastante vocês lerem, não só no Webtoon, eu uso o Webtoon algumas vezes, que nem sempre tem o mangá que eu quero, é uma vez ou outra que tem no Webtoon. Então, eu leio mesmo em outro site o mangá que eu quero. E eu sempre leio em inglês, sempre procuro ler em inglês. Agora eu tô começando a ler em coreano, ainda tá sendo um pouco mais difícil. Em inglês eu consigo ler normalmente, como se eu estivesse lendo em português. Às vezes eu me pego pensando, poxa, eu tô lendo em português. Se achando já. Se achando fluente. Mas enfim, é realmente uma sensação muito boa quando você consegue compreender a história toda em inglês. Claro que tem uma palavra ou outra, né, que pega a gente e a gente fica tipo, que é isso aqui? Mas enfim, eu recomendo bastante você começar a ler mangá, revista, qualquer coisa que você gosta de ler, livro, né? Que nem todo mundo gosta de mangá, em inglês. Uma dica bônus que eu diria pra vocês é para começarem a ler em voz alta. Isso me ajuda muito a treinar a minha leitura. Claro que minha pronúncia não é 100%, mas a prática leva à perfeição. Eu escolhi um mangá aí no Webtoon e eu vou ler umas partes pra vocês. E aliás, esse Webtoon é do True Beauty. Quem assistiu, né, o dorama. Eu nunca li esse Webtoon, mas eu assisti o dorama. Antes, dizendo logo que minha pronúncia não é perfeita, existem sim muitos erros ainda, mas tamo aí, tamo indo. O importante é que a gente tá praticando. Who? Me? That's not true. If I put my mind to it, I can definitely say no to people. This is totally you, too. You always say you don't know why people tell you that you're nice when you're not. Hahaha. O hahaha não precisa, né? Mas enfim. Não nada. Mas é isso.